Irmãos, eu estou aqui muito feliz, estou empolgado, estou empolgado. Estou empolgado com a vida que Deus nos dá. No domingo eu compartilhei com o pastor Givas que eu estava preocupado, eu tinha uma preocupação. Eu nem cheguei a contar a preocupação ao pastor José, mas telefonei procurando que o pastor me fizesse o contato com o Dr. Anderson. Eu estava preocupado. E a preocupação foi embora durante essa semana, graças a Deus. E que aquilo que eu desconfiava, aquilo que nós desconfiávamos é apenas uma varize. Uma dor que eu estava sentindo, um incômodo, e fui verificar e estive com medo e era apenas uma varize. Não é coisa só de mulher. Mas, enfim, irmãos, eu estou empolgado com a vida, eu estou empolgado com a igreja. Estou muito empolgado com a igreja, estou muito feliz com a igreja. Talvez eu não me sentia assim com alguma igreja há muito tempo. E isso eu digo com sinceridade de coração. Às vezes sento-me em casa, converso com a minha família, com a minha esposa, e começamos a conversar e a dizer como esta igreja é boa. Como gostamos de estar aqui, como gostamos dos irmãos, como gostamos de fazer as coisas junto com os irmãos, quando temos os nossos almoços aí, que a Clarice tanto promove, é bom estarmos juntos e parece que o tempo passa rápido e acaba dando a hora, temos que ir embora e não queremos ir embora, e é muito bom. Eu estou empolgado mesmo, estou feliz. E graças a Deus, Deus deu a visão ao pastor nesse ano de falarmos sobre avivamento, sobre estarmos realmente empolgados. Que avivamento é empolgação. Mas esta empolgação deve ser duradoura. Ou seja, não pode ser apenas um momento, algumas horas. Ontem, durante a noite, no meu trabalho, havia uma mesa no restaurante com 17 adolescentes, 12, 13 anos. Só faltou fazer guerrinha de comida, o resto, tudo valia. E os donos do restaurante, obviamente, preocupados, com os outros clientes, com o barulho que se formava e se fazia. E eu dizia, não tem como evitar, são adolescentes. Não tem como evitar que eles não façam barulho, porque são adolescentes, era aniversário de um, então imagina a empolgação que eles estavam. E eu fiquei me perguntando sobre a vida de cada um deles e pensando, será que quando eles chegarem em casa, essa empolgação continuará? Que tipo de lar, que tipo de família cada um deles tem em casa? Será que essa felicidade que eles estavam tão externando ali pela festa de anos de alguns, ou de um, iria continuar, iria perdurar? E nós na igreja? Será que essa empolgação continua todos os domingos, todas as quintas-feiras, todas as atividades da igreja? Nós temos essa empolgação? Será que conseguimos dizer todos os domingos ao acordarmos, dizer como o salmista, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Será que todos os domingos ao acordarmos temos essa empolgação? Abrimos a janela, agora é época de não abrir mais janela, por causa do frio. Mas levantamos a cortina, a persiana, a grade de ferro lá que nos protege do frio. Ao levantarmos, olhamos o sol e dizemos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos colocar o casaco e vamos. Irmãos, é empolgação, é a felicidade de estarmos juntos com Deus. Eu falava isso com os meus jovens há poucos instantes na EBD, e a empolgação daquele primeiro amor, daquela primeira paixão que nós temos na vida, de olhar e ver o amado até na toalha em que tomamos o banho, e abraçamos a toalha e falamos, meu Deus, que felicidade. É o primeiro amor, é aquela paixão, é aquela coisa que suga a nossa alma e que nós desejamos ardentemente estar junto do Senhor o tempo todo. É aquele momento em que nós nos convertemos,
em que sentimos o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos arrebentamos no chão e dizemos: Senhor, eu me arrependo, e venho à frente, e depois eu saio da igreja querendo compartilhar: olha, algo inexplicável me aconteceu, eu aceitei Jesus no meu coração. Há uns anos atrás, na minha adolescência, eu conheci um ex-padre que se converteu na missa, chamado Nivaldo Lisboa. Ele se converteu durante a missa. E a história dele era interessante porque ele havia conhecido um irmão da igreja presbiteriana numa oficina mecânica e convidou esse irmão a estar pregando na igreja católica. Falou: meu irmão, vai lá, olha, os evangélicos, os crentes são bons de dízimo, de pedir dízimo. E nós católicos não somos muito. Então vai lá dar uma palavra sobre dízimo, porque dízimo também tem na igreja católica. Vai lá dar uma palavra sobre dízimo. Mas ele disse que falou brincando aquele crente. Em tom de brincadeira, não achou que aquele crente, aquele irmão da igreja presbiteriana, iria levar a sério. Mas aquele irmão passou a semana toda orando e pediu à igreja para orar, porque ele iria pregar na igreja católica. E chegou no domingo, na hora da missa, o padre lá na frente, ele disse que viu aquele irmão com a Bíblia debaixo do braço. E ele teve que dar a oportunidade. Ele falou: não posso negar, eu chamei. Então, olha, nós temos um irmão que eu encontrei aqui, e chamou de irmão, e trouxe à frente, e aquele irmão começou a pregar, começou a falar, e de repente a missa lotada, na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, e de repente ele começou a pregar e fez o apelo no final, para quem quisesse aceitar a Jesus, e ele disse que 200 pessoas foram à frente. E no meio das 200 pessoas, ele estava lá na frente, chorando. E as pessoas perguntam: peraí, padre, o que o senhor está fazendo? E ele dizia: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei que Jesus entrou no meu coração. Essa empolgação, e que ele teve que sair contando para todos depois. Precisamos disso. Isso é avivamento. Precisamos disso. Mas por que não temos isso? Por que não temos isso? Não somos capazes mais de enfrentar leões como os primeiros cristãos perseguidos pelo Império Romano, jogados numa arena para que as feras comessem os vivos. E ali, em vez de negar a Jesus, eles começavam a cantar e orar, e os 40, 50 mil romanos que assistiam ficavam impactados com aquele testemunho e acabavam se convertendo também. Ao ponto da quantidade de cristãos no Império Romano ser tão grande, que Constantino resolveu: então agora todo mundo tem que ser cristão. Pronto, acabou. Não tem como combater isso. Queridos, precisamos dessa empolgação. Precisamos desse tipo de testemunho. Precisamos desse tipo de testemunho. Há um pastor conhecido chamado R. Soares. Não concordo com tudo que ele diz, mas há uma coisa interessante na fala dele, ou no programa de televisão que ele tem. É que ele conta uma música que diz: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. E aí, nessa música, a história dessa música é interessante, em que um missionário na América Latina, precisamente lá na Colômbia, enfrentando as Farc colombianas, ele foi posto à prova e colocaram uma arma na sua cabeça e disse: ou você aceita o comunismo, ou você morre. Nega Jesus, aceita o comunismo ou morre. E esse missionário começou a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. E colocaram então a arma na cabeça de sua esposa e perguntaram: ela morre? Ele continuou cantando. Mataram a esposa e as 2 filhas dele, e ele continuou cantando até a sua morte. E então essa música ganhou aí outros países. Atrás não volto não. Precisamos de testemunhos como esse.
Olhamos esses acontecimentos e ficamos impactados e pensamos, precisávamos de um missionário assim em Portugal. Mas tu és esse missionário em Portugal. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. E eu vou logo dizer aos irmãos o porquê de não sermos assim. Eu queria fazer uma análise da igreja contemporânea, do que está acontecendo com a igreja hoje. E eu gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 25. Depois podem deixar abertos no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, porque nós vamos a outro texto. Mas, primeiramente, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Amém? Diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe bem que necessitais de todas essas coisas. Vamos ler juntos o 33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que nós não estamos mais tão empolgados? Por que nós não somos mais esses cristãos que dão testemunho, custe o que custar, mesmo que custe-lhe a vida? Por que nós somos cristãos meia boca? Por que nós perdemos a nossa empolgação? E uma resposta para aquilo que as pessoas dizem, que nós vivemos na sociedade pós-moderna, e a sociedade pós-moderna tornou-nos, a todos nós, individualistas materialistas. A sociedade pós-moderna tornou o homem, e muitos crentes, individualistas e materialistas. Não saímos do telemóvel mais. Saímos? Não é verdade? Estamos dentro do nosso mundo virtual. Estamos dentro do nosso mundo. Estamos rodando em volta de nós mesmos. Cada um busca o que é melhor para si próprio. Eu terei relacionamentos de amizade com uma pessoa que me conceder ou me der alguns benefícios. Eu me relaciono com aquele amigo ou aquela amiga porque vai me trazer algo de bom, vai me trazer um status. Somos individualistas. Pensamos naquilo que é melhor para nós próprios. Não vou fazer por quê? Porque eu não quero. Não é do meu gosto. Olha, irmãos, eu sou uma pessoa enjoada para comida. Como assim? Eu não como tudo. Aliás, eu gosto do simples. Ovo. Agora, muitos outros alimentos, às vezes até meu chefe fica bravo comigo porque ele fala, prova. Não. E aí, muitas pessoas falam para mim, desde pequeno,
Você é enjoado. Mas é porque eu gosto daquilo que é simples. Mas é interessante. Por que eu não posso comer outra coisa? Por que eu não posso ser mais um pouco educado? Por que nós não podemos deixar o nosso eu um pouco de lado? Por quê? Porque eu não gosto. Fazemos como as crianças. Já experimentou espinafre? Não. Então por que você não come? Porque eu não gosto. Será que fazemos isso com Deus? Com a igreja? Irmão, você pode nos ajudar nessa quarta-feira? Por quê? Não estou afim. Inventamos outra desculpa. Não posso porque não dá meu horário. Mas na verdade o nosso coração está dizendo, não estou afim. Não quero, não é bom para mim. Esse texto que lemos, Jesus está falando sobre isso, sobre individualismo, sobre materialismo. Queremos coisas e dentro da igreja também queremos coisas. Queremos que Deus nos dê bênçãos. Queremos que Deus nos dê bênçãos e bênçãos materiais. Eu quero carro, eu quero dinheiro, eu quero uma moto, eu quero um apartamento, eu quero alguma coisa para mim. E aí eu corro atrás de Deus pedindo que Deus me conceda aquilo. E quando Deus me concede, acabou a empolgação. Quando Deus, pela sua misericórdia e bondade e amor, nos concede alguma bênção, acaba-se a empolgação. Fazemos como o povo de Israel muitas vezes fazia. E ao lermos o Velho Testamento, ficamos impressionados como que Deus escolheu um povo daquele, que Moisés diz de dura cerviz, mas nós não somos diferentes. Você lê o livro de Juízes, e eu gosto sempre de citar este exemplo. O povo conquistou a terra prometida, entrou, e de repente estava tudo em paz. Esqueceram de Deus, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí estavam no sufoco. Os inimigos estavam contra eles, guerreando. Se voltavam para o Senhor, se arrependiam, Deus levantava um juiz, ia lá e livrava eles. Aí ficava tudo em paz. Quando ficava tudo em paz, acabou a empolgação. Não quero Deus. Nós fazemos igual. Quando a vida está boa, quando tudo está bem, não queremos Deus. Vamos à igreja como uma rotina. Vamos à igreja como sendo algo divertido para se fazer no domingo, ou melhor do que ficar dormindo até meio-dia. Apenas isso. Porque nos tornamos materialistas individualistas. Queremos saber daquilo que Deus pode nos dar, mas não queremos dar nada para Deus. É um relacionamento em que só Deus tem que dar e eu não. Mas eu digo a você nessa manhã que Deus já deu tudo o que podia dar. Deus já deu a melhor coisa que Ele podia dar. Há um cântico e há uma música que eu digo e sempre digo e falo assim, eu não gosto, é teologicamente errada, e que diz, o melhor de Deus ainda está por vir, nunca está por vir o melhor de Deus, porque o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. E aí muitas pessoas materialistas e pastores materialistas que colocam na cabeça das pessoas, meu irmão, minha irmã, o melhor de Deus na sua vida ainda está por vir. Não está por vir, já veio. Jesus já veio. Já entrou no seu coração. Ou se não entrou, que entre agora. Esse é o melhor de Deus para a sua vida. Às vezes ficamos impressionados como que as pessoas se deixam enganar por discursos como esse. Mas eu me lembro também de um professor no seminário dando exemplo de que fez-nos chorar dentro de sala de aula. E depois de nos fazer chorar dentro de sala de aula, bateu na mesa, levantou o rosto e falou assim, está vendo como é fácil enganar as pessoas?
um senhor de 80 anos de idade, dando aula e nos mostrando como que muitos falsos profetas agem hoje em dia, para nos fazer ficar cada vez mais materialistas. Jesus aqui condena o materialismo. Ele diz, olha, não olhem para as coisas. E ele está dizendo sobre tesouros no céu, antes dos versos anteriores que nós lemos, sobre tesouro na terra, tesouro no céu, e ele diz, não precisa se preocupar com tanta coisa. O apóstolo Paulo, mais à frente, ele vai dizer, tendo com que beber e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Não é que todo mundo tem que ser pobre, isso não é comunismo. Pelo contrário, está dizendo que não precisamos nos preocupar em demasia com aquilo que vai acontecer amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Quer saber por que perdemos a empolgação? Porque ficamos de olho nesta vida. O apóstolo Paulo disse, eu estou de olho, eu sigo a Cristo somente, esperando somente nesta vida, sou o mais miserável de todos os homens. Porque a minha esperança em Deus não é nessa vida, é no céu, é na eternidade. Esse é o melhor presente. É algo que não se corrompe, que não se corrói, que não acaba, é na eternidade. Abra sua Bíblia também em Mateus, vá mais à frente, no capítulo de número 24. Capítulo 24, verso de número 4. Capítulo 24, verso de número 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, e ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Sabe por que perdemos a empolgação? Porque deixamos de fazer como a igreja primitiva, em que ao final das suas reuniões, dos seus cultos, saíam falando, Maranata, ora vem Jesus. Há 2000 anos atrás, as primeiras igrejas cristãs no mundo terminavam o seu culto desejando a volta de Cristo. E por sermos individualistas, não queremos a volta de Cristo mais. Responda ao seu coração sinceramente. Se Cristo voltar daqui a 1 minuto, você ficaria satisfeito? Talvez falaria, espera um pouquinho, eu tenho que resolver isso, espera aí, João não, vem devagar. Não é verdade? Mais um tempinho. Talvez faríamos como o rei que foi avisado pelo profeta, olha, essa doença aí é para a morte. Senhor, me dá mais um tempinho. Deus, pela misericórdia, foi lá, mais 15 anos. Não é assim, se recebêssemos esse aviso, vais morrer. Por que choramos? Não veremos a glória de Deus?
Na minha preocupação durante a semana, eu ouvi isso da minha esposa. Está preocupado? Você não é crente, não? Mas é interessante, mesmo sendo crente, a gente se preocupa, né? É interessante isso. Sabe por quê? Porque a igreja moderna perdeu a perspectiva da volta de Cristo. A igreja moderna não fala e não gosta de ouvir sobre a volta de Jesus. A igreja moderna não espera mais Jesus voltar. Meu avô já falava, meu bisavô falava, meu avô falava, meu pai falava. Jesus vai voltar quando? E há uns domingos atrás eu dizia aos meus adolescentes, olha, deviam ter falado isso para Isaías também, 700 anos antes do Messias realmente vir, deviam falar isso para Isaías. Esse negócio de Messias aí, outros antes de você falaram. E de repente, algum sacerdote no meio do povo de Israel devia ler o livro de Isaías para eles, perto da volta de Jesus, perto da vinda de Jesus, perdão. E alguém devia olhar para esse sacerdote e falar, Isaías falou isso há tanto tempo. E Jesus veio. E é interessante. Nós não percebemos sinais, percebemos? Ou alguns dos irmãos têm percebido. Certa vez, perto de onde eu morava, caiu uma chuva de granizo fora de época. E chegou a quase cobrir carros em ruas. Aí os meteorologistas falaram assim, isso é comum. É um fenômeno natural. Nunca tinha acontecido, mas é um fenômeno natural comum de acontecer. Mas nunca aconteceu realmente. Nessa cidade nunca aconteceu, mas é um fenômeno natural que realmente acontece. Mas naquela cidade nunca tinha acontecido. Falávamos sempre, aqui não tem terremoto, tem? Em Portugal? Tem? Jesus. Mas eu, como brasileiro, falava sempre assim, moramos num país abençoado, não tem terremoto, não tem furacão, não tem twister, tem nada. E aí, de repente, quando eu morava lá no sul do Brasil, houve um twister lá. Não perto de onde eu morava, mas houve um twister. Arrebentou um monte de casas. E aí, de repente, no interior de Minas Gerais, começou a terra a tremer. Onde alguns familiares meus moram, começou a tremer a terra. Eu falei, opa, o que é isso? Eu não estou conhecendo. E alguns tentam argumentar, não, sempre aconteceu, é porque hoje nós temos as mídias, né, a internet, a velocidade das notícias, então isso é noticiado rapidamente. Mas há 40 anos minha avó dizia que isso nunca tinha acontecido. Irmãos, aquilo que Jesus disse que iria acontecer, está acontecendo. Não é possível, só não enxerga quem não quer, mas está acontecendo. Aquilo que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, que os homens nos últimos tempos iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados, está acontecendo. Aquilo que Jesus diz nesse texto, e que aí por isso nós perdemos a empolgação, o amor de muitos se esfriaria porque o pecado é muito grande, então vamos pecar um pouquinho também. Todo mundo faz, então deixa eu fazer também. Perdemos a expectativa da volta de Cristo e eu sempre digo, por que Jesus não disse o dia que ele viria? Por que Deus não nos diz, no ano de 3055 eu volto? Por que ele não disse isso? Para que nós vivêssemos sempre preparados para a volta dele. Por isso ele disse, o dia virá como ladrão, que ninguém sabe quando vem. Mas nós temos que estar sempre preparados para a sua visita. Não é verdade? E se a igreja perde essa ideia, ela perde o seu avivamento, ela perde a sua empolgação, porque a vida é só mais uma vida a ser vivida. E aí o pecado se multiplica, vai se multiplicando, porque
Jesus não vai voltar mesmo, então eu posso pecar à vontade, eu posso viver como eu quero, e o pecado se multiplica e vai aumentando, e a iniquidade cresce, e vai contagiando os outros, e o amor dos outros vão se esfriando. Porque a multiplicação da iniquidade está muito grande. É um absurdo atrás do outro, irmãos. O que temos visto na sociedade global hoje em dia é um absurdo atrás do outro, com esse tal de negócio de ideologia de gênero e mais discriminação disso ou daquilo. É uma abominação atrás da outra. E os crentes às vezes estão se calando. A igreja quer que Jesus volte. A igreja quer que Jesus volte. Então uma coisa tem que começar a acontecer. E que a igreja tem parado. E quando eu digo igreja, eu não digo só a nossa igreja, eu digo a igreja de modo geral. Pregar o Evangelho. Porque Jesus diz no último texto que nós lemos, no último verso, ele diz que o Evangelho será pregado a todas, aí virá o fim. E aí nós ficamos nos perguntando, até quando eu vou sofrer com guerra, com rumor de guerra, com um terremoto, com um furacão e etc. Até quando essas coisas, esses tormentos que Jesus diz que são os princípios das dores e etc. Até quando vamos ser perseguidos por muçulmanos e etc. e etc. Até quando o Evangelho for pregado até o final do mundo. Até os confins da terra. Quer acabar com o sofrimento de todas as pessoas? Prega o Evangelho. Mas é o Evangelho. É aquele Evangelho que diz que Jesus veio à terra para morrer em nosso lugar e aquele que crê no seu nome terá a vida eterna. É o Evangelho. É esta mensagem que deve ser pregada até os confins da terra. E se a igreja não prega, Jesus não volta. Porque perdemos a nossa empolgação, aquilo que eu disse no início, da empolgação inicial, de que quando eu me converto, eu quero dizer para todo mundo que eu me converti, que eu tenho algo diferente dentro de mim agora. E parece-nos que somos casais de 40 anos de casado. Doido para que o marido ou a mulher saia um pouquinho de casa para ter descanso. Tenta separar um casal jovem. Recém-casado. Vamos para um retiro da igreja. Mulheres de um lado, homens do outro. Um casal recém-casado. Vão gostar disso? Não. Eu queria ficar juntinho. Agora os mais experientes aí conseguem? Numa boa, né? Parece que nós com Deus, nosso relacionamento com Deus está aí, está assim, está cansado. Precisa de um tempo. Queridos, não temos mais tempo. Não temos mais tempo. Temos de urgentemente voltar ao nosso primeiro amor. E eu queria terminar com um texto que eu terminei a aula de hoje com os meus adolescentes. Lá em Apocalipse, capítulo 2. Podem abrir lá? Apocalipse, capítulo 2. Verso 5. Carta de Jesus à igreja de Éfeso. Diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É uma mensagem de Jesus à igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Volta ao primeiro amor que vocês perderam. Isso é avivamento. Isso é estar avivado. Isso é estar empolgado. Ter o primeiro amor de volta. Mas o primeiro amor com Deus.
Aquele amor que está junto com Ele uma paixão. Aquele amor que tem junto aquela empolgação, aquele fogo que nos aquece, que nos impulsiona. Eu amo essa igreja, amo mesmo. 1 ano aqui em Portugal, completamos essa semana e tenho amado essa igreja. Estou empolgado e quero continuar empolgado. E eu não quero deixar o meu amor se esfriar, nenhum dos irmãos. Pode se multiplicar a iniquidade aí fora, mas nós não podemos deixar o nosso amor se esfriar.